Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Escrita Literária. Eu sou o professor Naasson e vou mostrar a você, o passo a passo, informações principais, informações técnicas, organização de ideias, encadeamento de ideias, como será a maneira bem prática de você produzir o seu texto. Seja ele uma biografia ou talvez uma ficção, a história que você queira, criar, desenvolver, inventar. Então, vamos passo a passo. Eu vou apresentar então a você algumas ideias para que você organize sua mente e a partir disso passe a produzir o seu texto. Primeiramente, eu preciso dizer que grandes escritores nascem a partir de grandes leitores. Então, normalmente as pessoas que querem escrever, elas precisam estar ligadas diretamente com a leitura. Ou seja, é preciso que haja leitura consistente, leitura rotineira, é preciso que haja o hábito de leitura. Veja só que não é apenas para você conhecer estilos, conhecer escritores, conhecer modelos que as pessoas usam, mas principalmente porque a leitura é o processo pelo meio do qual o nosso cérebro ele deflagra a criatividade. Tá? Opa, então espera aí, quer dizer que a criatividade ela é deflagrada a partir da leitura. Então você precisa organizar a sua vida. Eu quero escrever biografia, leia biografias. Eu quero escrever aventuras, leia aventuras. Essa leitura, ela vai formar em nós essa capacidade criativa, vai deflagrar ideias novas e você consegue criar a partir disso. Até porque é uma leitura, uma ideia, ela dá um insight, ela deflagra uma ideia e você consegue escrever a partir disso, ou mesmo fazer a intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a citação de um texto dentro de outro texto. É interessante que quando a gente começa a escrever capítulos, principalmente em livros técnicos, não é? Ou livros de ajuda, que você vai apresentar passos, soluções, ideias, a gente começa o capítulo com uma história. A história pode ser sua, a história pode ser de outra pessoa, pode ser uma história da Bíblia, pode ser uma história da mitologia grega, da mitologia árabe, não é? Ou seja, egípcia, mitologia. Então, o importante é que você tem um repertório de histórias, principalmente essas histórias que já estão em domínio público. Estando em domínio público, você não tem problema com direitos autorais. História da Bíblia, não é? Da mitologia, você pode citar à vontade e sempre, além de ser muito interessante, isso dá a você capacidade de interpretar, de interagir, e isso vai com certeza ajudar muito você. Então, primeiro passo, eu preciso desenvolver o hábito de leitura para eu ser um grande escritor. Bem, parte prática. Como escrever a sua história? Veja só que a narrativa é o tipo textual por meio do qual as pessoas se comunicam com maior facilidade. Então, nós vamos trabalhar com a narrativa. A narrativa, então, ela é caracterizada pelos seus elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais na narrativa? Primeiro, é o que, quem, onde e quando. Quer dizer que nós temos 4 elementos da narrativa. O que aconteceu? É o fato, o deflagrador, o fato principal. Mas veja só que o nosso texto ele pode ter vários acontecimentos e todos eles são relevantes. Então você vai dizer sempre, né, o que aconteceu. Quem estava naquele acontecimento? Você, outra pessoa, pessoa da sua estima, pessoa da sua família. Então você vai sempre dizer quem estava envolvido ali. Outro fato, quando isso aconteceu? Faça uma contextualização histórica, porque isso ajuda o seu leitor a criar na sua mente essa ambientação também histórica. Então, olha só, é o que, quem, quando e onde. Opa, em qual local isso aconteceu? Esse local pode ser a cidade, pode ser o bairro, pode ser a casa e pode ser em todos eles, né? Porque a casa está num bairro, que está numa cidade. Então você pode fazer essa identificação, tá? E entenda que quanto mais você conseguir precisar, ou seja, detalhar, você vai enriquecer o seu texto. Quanto mais riqueza de detalhes, melhor. Observe que eu falei da narrativa. Mas junto com a narrativa, nós temos o tipo textual descritivo.
Enquanto o tipo textual narrativo, ele conta o que aconteceu, o tipo textual descritivo, ele vai dizer como é. E esse como é se refere a pessoas, a lugares, às coisas. Ou seja, se o meu texto eu tenho espaço para isso, eu vou descrever então os personagens. Mas você não começa o texto descrevendo o personagem. Você começa com um acontecimento e em seguida você vai descrever o personagem. Ao longo da história, você descreve o personagem. E essa descrição, ela envolve características físicas. Como essa pessoa é, não é? Como é o olhar dela, não é? Você pode escrever, não é? Olha a sobrancelha grossa, interligada, os olhos claros, escuros, azuis, etc. Não é? Você vai dizer se é homem, se tinha barba ou não, se tinha bigode, se tinha um cavanhaque, se o olhar era austero, ou se ele era sorridente, alegre, não é? Se o olhar dele era sisudo, compenetrado. Você está vendo que a descrição, então, ela vai tanto nos aspectos físicos, então, ou seja, que são tangíveis, como nos aspectos psicológicos. Uma pessoa deprimida, um olhar triste, uma cara emburrada, um olhar sereno, uma pessoa confiante. Quer dizer, tudo isso enriquece muito o seu texto e vai dando ao seu leitor a capacidade de criar formas, de criar lugares e até mesmo de entrar na própria história. Quer dizer, quando você consegue trazer o escritor, o seu leitor, para entrar na sua história, aí realmente o nosso trabalho fica espetacular. Então, primeiramente, tá? A narrativa, junto com a narrativa, a descrição daquilo que é importante. Pessoas, coisas, lugares, aspectos objetivos, físicos, e subjetivos, tá? Emocionais, espirituais, né? No caso do caráter, da personalidade, a maneira de ser dessas pessoas. Ok, então nós temos aqui os elementos da narrativa. E agora, para você desenvolver sua história, você tem que dizer o que aconteceu. Então, todo acontecimento, você vai trazer os detalhes dele, dependendo do espaço que você tem. Se é um capítulo de livro, você não pode se alongar muito, porque depois você vai dar trabalho para o revisor e o editor ter que fazer uma mágica ali para reduzir seu texto. Mas se é um livro seu, só seu, né, ou você tem 100 páginas para escrever, você pode sim alongar, não é? E todo esse alongamento, trazendo essas características, enriquece, favorece, né, ajuda a pessoa a visualizar a sua história. Mas suponhamos agora que nós estamos falando do seu capítulo, da sua biografia, da sua história, de um evento que aconteceu em sua vida e que você precisa, né, contar isso, porque a sua história pode mudar a história de alguém. Por isso que é importante contar aquilo que aconteceu conosco. Pode ter sido um sofrimento, pode ter sido uma infelicidade, pode ter sido algo trágico, algo triste, mas como é que você lidou com isso? Como é que você superou isso? O que você faz? O que você fez? Isso é importante. Essa é parte da história. Então, já no seu capítulo, você tem que dizer o que aconteceu. Qual foi o fato deflagrador de uma infelicidade, de um sofrimento? Porque normalmente é isso que a gente conta, né? Aquilo que porque ninguém começa vencendo. Às vezes a gente começa vencendo, sofre um revés. E o que eu fiz para levantar? Então, o que aconteceu? O que isso resultou? Meu pai me abandonou quando eu tinha tantos anos. Isso me trouxe fome, sofrimento, abandono, desamparo, angústia. Tive que viver na casa do pai, da avó, do tio, do vizinho. E isso me trouxe sofrimento. Fui molestado, fui abusado, fui espancado, fui explorado. Quer dizer, né, ou seja, o fato, o que isso resultou em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E o que você fez para superar isso? É importante, tá? Esse é o ponto. O que você fez para superar isso? E junto com o que você fez para superar isso, vem como você fez. Eu estou particularizando, mas pode ser um empreendimento. Eu precisava vencer na vida, precisava criar um negócio, desenvolver, mas não fui bem inicialmente, sofri, tive prejuízo, fui à falência, perdi meu carro, perdi minha casa, perdi o emprego. Ou seja, mas o que você fez? E como você fez? O como você fez, nós chamamos isso na produção de texto, né, de metodologia.
A metodologia é dizer, olha, é o passo a passo, o que eu fiz, como eu desenvolvi, que eu não posso apenas falar, eu estava assim falido, hoje eu estou rico. Não, peraí, qual foi o passo a passo? Não é qual foi o processo? Como é que eu cheguei a isso? Tá? Então, esse ponto é fundamental você colocar no seu texto o que fez e como fez. E, né, ou seja, qual é o seu estado hoje? Qual benefício você obteve disso? Qual foi o sucesso que você obteve disso? Tá? Então, é fundamental que todos esses elementos sejam relatados no seu texto, de forma clara, de forma simples, de forma objetiva, de forma que o seu leitor entenda claramente a sua história. E, obviamente, a nossa intenção é inspirar pessoas. Então, o seu leitor, ele será inspirado a partir da sua história, de como é que ele pode fazer também, de como é que ele pode prosperar a partir disso, ok? Então, esses elementos são elementos para a sua história. Professor Nasson, como é que eu faço agora para escrever? Olha, gente, quando eu falo sobre escrita, eu tenho experiência. Eu publiquei 21 livros, tanto físico como virtual. Mas, na verdade, eu escrevi 142 livros. Não dei conta de publicar ainda todos os meus livros, porque a gente nem consegue leitor, né, do Brasil assim, o pessoal não lê muito. Mas nós temos que instigar, né, tentar fazer as pessoas lerem. E além de toda essa literatura que eu produzi, de diversos temas, não é, quantos trabalhos acadêmicos eu escrevi, que já não tem conta do quanto eu escrevi. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente começa a escrever escrevendo. Você tem que pegar a sua ideia e colocar no papel. Enquanto você não coloca a sua ideia no papel, aquela história, ela é como se ela ficasse imobilizada, se ela ficasse presa. Então você precisa, espera aí, vou colocar essa ideia no papel. Eu vou começar agora a escrever. Comece! Não é? Ah, professor, mas eu não sei direito, né, a língua portuguesa, como é que eu organizo isso? Não se preocupe. Para isso que existe revisor de texto e editor de texto. Né? Eu, por exemplo, eu sou editor e sou revisor. Então, para isso que existe o revisor, para te ajudar na parte do português, na parte da fluência da história. Então, o importante é você começar a colocar a sua história no papel. E quanto você mais ler e quanto você mais escrever, mais você desenvolve essa habilidade de colocar no papel e até mesmo de fazer os ajustes gramaticais, porque com a escrita, daqui a pouco você está escrevendo bem, daqui a pouco tem pouca coisa para corrigir no seu texto, porque você mesmo vai perceber, ó, isso aqui não ficou bem, talvez seja melhor assim ou de outro jeito, tá certo? Então, você tem que colocar no papel. Você precisa começar a escrever. E olha, gente, escritor, eu tenho um caderno, sabe, um caderno, o pessoal acha que é um caderno velho, porque é todo rabiscado. Para onde eu vou, gente, eu carrego esse caderno. Sabe por quê? Porque é o meu caderno de ideias. Eu estou aqui conversando com alguém, eu estou ouvindo ali uma história, surgiu uma ideia, eu escrevo. Se você não escrever a sua ideia, daqui a pouco você só lembra que teve uma ideia, mas não sabe mais qual foi a ideia. Então você precisa anotar as suas ideias. Nós tínhamos um sonho essa noite, que aventura fantástica. Escreve, tem que escrever. Quando você coloca no papel, a sua história começa a ganhar vida. Você começa a transformá-la de fato em uma história que pode ser publicada. Então, comece a escrever escrevendo e carregue o seu bloquinho de anotações para que as ideias que surgem ao longo do dia, eu vi uma frase interessante, alguém falou uma palavra ali que eu acho que eu posso colocar no meu livro de alguma forma, ouvi alguma coisa, sempre nós recebemos ideias. Quando você é um escritor, a sua mente está aberta, seus olhares abertos para você receber insights, receber criatividade, coisas interessantes e com certeza vai ajudar muito. Eu escrevi uma história chamada Boi de Piranha. Eu estava no Lava Jato, esperando para lavar meu carro. E tinha um banco, dois senhores conversando, e eu estava sentado ao lado deles. E um começou a contar a história de um rapaz, não é, que lá tinha desentendido com o pai, com a mãe. E eu ouvi, gente, demorou ali 3, 4 minutos aquela história. Gente, mas assim, eu peguei os elementos principais, sabe, ali o ponto crítico, o pivô ali do conflito. Sabe o que eu fiz? Eu escrevi a história. Escrevi uma história. Obviamente, eu fui inspirado naquilo que ele contou lá para o outro, contando, né? História. Falei, opa, não posso perder essa história. E eu escrevi um livro chamado O Cirurgião, Médico e Vingador.
a partir de um sonho que o meu genro teve e que me contou. Falou, ah, tive um sonho assim, com o médico e o inspetor e tal. Eu falei, rapaz, que história brilhante, você vai escrever? Não, então eu vou escrever. Escrevi um livro de 180 páginas. Então, sabe por quê, gente? Eu fico ligado nas coisas. Fique ligado. E você também vai conseguir produzir textos e histórias extraordinárias. Outro ponto, gente, importante no processo é a pressa. Gente, a pressa é inimiga da perfeição. Sim, estou repetindo esse chavão aqui, muito batido, mas a pressa é inimiga da inspiração. A pressa é inimiga da publicação. Sabe por quê? Porque normalmente as pessoas, né, me procuram, professor, quero publicar um livro, não é? Eu quero lançar o livro semana que vem. Ô, professor, que dia que o livro fica pronto? Ô, gente, isso aí prejudica o texto, porque eu sempre falo que a nossa literatura ela tem que descansar. Descansar. Como assim, hein? Escreve a sua ideia, prepara o seu texto. Escreveu o seu texto? No caso aqui, não é? Para quem vai escrever aí capítulos, são 6 páginas. Escreveu o texto? Agora guarda na gaveta. Ou seja, deixa lá no computador, larga ele para lá. Deixa passar aí uma semana, 10 dias. Depois você volta e vai ler o seu texto de novo. Você vai falar, puxa vida, o que eu coloquei aqui que não tem sentido? Ah, eu devia ter colocado isso e isso. Ó, eu coloquei isso aqui, não queria. Mas você só vai ter essa visão depois que você deixar o texto descansar. Então, gente, o texto tem que descansar. Você não pode achar, escrevi hoje, já vou publicar. Não, isso com certeza vai trazer algum problema. Não podemos ter pressa. Deixe o texto descansar. Leia seu texto, passa uma semana, leia de novo, passe mais uma semana, leia outra vez. Às vezes a pessoa manda para mim o texto, eu faço a revisão, mando de volta. Ou seja, uma semana, 15 dias depois, aí você vai ler outra vez, nossa, eu quero alterar isso, aquilo, outro, eu tive mais uma ideia. Isso é importante, mas isso só vai acontecer se você deixar o texto descansar. Importante também você pedir outra pessoa. Fulano, você pode ler meu texto para mim? Lê aqui, ou seja, é a análise crítica do texto. E não só análise crítica, mas a relevância da história. Essa história é relevante, ela é importante, ela significa, ela agrega valor, ela traz importância. Então, tudo isso você precisa colocar no papel, tudo isso você tem que colocar em prática, porque vai ajudar você na produção do seu texto. Além disso, eu quero falar sobre a escrita técnica. A escrita técnica é aquela escrita em que você elabora tópicos, ideias para ajudar alguém. Algo semelhante assim, as soluções para os 5 erros mais cometidos no casamento. Você tá vendo? Então eu quero escrever sobre vida conjugal. Peraí, eu quero escrever sobre erros e acertos. Organiza isso por tópicos. Sabe por quê? Cada tópico vai ser um capítulo do seu livro. Cada tópico, não é? Ele vai subdividir uma parte, porque você pode pegar aquele tópico, conceituar aquele tópico. Você pode, naquele tópico, colocar uma história engraçada, ou uma história triste, uma história que aconteceu com você, que aconteceu com uma pessoa que você conhece, ou uma história que você pegou na Bíblia, ou uma história que você trouxe da mitologia grega, de acordo com o seu contexto. Então, começar um capítulo com história, as pessoas gostam de história. A história atrai a pessoa, aprende. Então você começa o seu capítulo com a história e depois você vai desenvolver os aspectos técnicos, ou seja, você vai colocar, né, soluções para os 5 erros mais comuns cometidos, né, aí na sua no casamento, ou pode ser em qualquer coisa, tá? 5 passos para a superação, para o sucesso, entendeu? É isso que nós temos que fazer. A partir disso, meu querido, o texto será um sucesso, o nosso texto será um sucesso, ok? Outro dia a gente fala um pouco mais sobre a escrita literária. Professor Nasson, à sua disposição com a Malaco de Caia Publicações.